Salve pessoal, Talk Invest News no ar, o podcast do Invest News focado em negócios. Eu sou o Doni Denútil e hoje a gente vai falar com o CEO da RD Ads, RD de Raia Drogasil. Quem tá aqui na minha frente é o Vitor Bertoncini. Vitor, bem-vindo, prazer, cara. Prazer é meu, Doni. Muito bom estar aqui com vocês aí, Leandro, Sami, muito bacana. Sempre acompanho vocês, estar aqui hoje é uma grande honra. Valeu. Hoje vamos ter muito pano para manga para falar a respeito de marketing, retail media. O Vitor tem 9 anos de Atlas Schindler, 10 anos de Whirlpool, está há mais de 5 anos no grupo Raia Drogasil, agora no comando desse novo braço do grupo. Ele vai explicar tudo direitinho, mas antes de eu fazer minha primeira pergunta, só aqui apresentar eles que vocês já conhecem: Samidana, economista, apresentador, co-criador do Invest News, professor de finanças, meu orientador de mestrado, entre muitos outros cargos. Obrigado pelas palavras, Doni. É sempre um prazer estar aqui contigo, com o Leandro, e sempre com entrevistados interessantes. Hoje não é diferente, temos um craque aqui na mesa e certamente o papo será ótimo. Muito bom. E Leandro Guissoni, nosso parceiro aqui do Invest News, professor e consultor de business no Brasil, nos Estados Unidos. Tem aí um conhecimento vasto com as maiores empresas do Brasil e do mundo. Muito legal ter você aqui, Lê. Obrigado, Doni. Obrigado, Sami. Grande prazer estar aqui com vocês e estou super empolgado para o papo de hoje com o Vitor. O Vitor já esteve comigo em algumas palestras e deu show, assim. É uma coisa muito legal os pensamentos dele. Tenho certeza que vai ser legal o programa. Vamos nessa. Bom, primeira coisa, ô Vitor, o que é Retail Media e o que é a RD Ads? Legal, o Retail Media tem se convencionado chamar da terceira grande onda do marketing digital. Tá? Então a primeira onda, o que é? Search. Então basicamente aí Google, agora Bing está um pouco mais famoso. Segunda onda, social. Então vem Meta, né? Toda a parte de investimento dentro do social media. E TikTok também cresceu muito forte. E a terceira onda é o Retail Media. Então quem puxou muito essa onda foi a Amazon nos Estados Unidos. E basicamente o que é isso? O varejista começa a entender que seu grupo de clientes ali tem propensões, tem históricos de compra, então naturalmente são clientes que podem ser encarados como audiência. Então uma vez que o bloco de clientes dele é uma audiência, ele pode passar a vender mídia para esse bloco de clientes, concorrendo pelo bolo de investimento publicitário com o Google, com o Meta, etc. e tudo mais. Então esse é um negócio que ele é relativamente novo, tem talvez uma década aí, mas já está movimentando nos Estados Unidos próximo de 20% de todo o investimento publicitário. Caramba, de tudo que é gasto com marketing, 20% vai para Retail Media. Com marketing digital. Que é o investimento feito em CVS, Walmart, Quem puxa muito Walgreens no e digital. etc. Quem puxa muito isso é a Amazon, mas hoje todos os grandes varejistas já têm seu braço de Retail Media lá. E a RD Ads, só para completar, é o braço de Retail Media da RD, do Grupo RD. O Grupo RD, que é Raia Drogasil, a gente tem 2.800 farmácias, 48 milhões de clientes, está em todos os estados brasileiros, então você tem muito cliente, você tem todos os dados super bem tratados, organizados, enfim, LGPD compliant. A gente entende que esses 48 milhões de clientes são clientes que podem ser ativados como audiência e a gente provê soluções de mídia para as indústrias que vendem dentro da RD. E até que ponto você acha que vai começar a cruzar? Porque você está falando assim, tá, então a Amazon, eu vou estar lá, eu posso, no limite, entender a Amazon como uma rede social em que vai me dar conteúdos e, além de conteúdos, vai fazer ofertas. Em contrapartida, você tem o WhatsApp, foi recente aqui no Brasil, começou a fazer pagamentos. Então, você tem sistemas de pagamentos. Então, nada impede também que o WhatsApp entregue mídia já com sistema de pagamento, sem ter que ir para um site, sem isso. E o Twitter, pelo menos nas palavras do Elon Musk, vai fazer isso. Ele vai monetizar, ele tem experiência. Então, quer dizer, vai ficar todo mundo a mesma coisa, porque todo mundo vai ter uma audiência, todo mundo vai ser um canal de produção, você vai poder monetizar vídeo ou de qualquer forma, você vai poder ter publicidade e a gente vê também o ciclo fechando com meio de pagamento para ficar circunscrito o cliente sem ter que ir para uma terceira parte. Cada vez mais as fronteiras estão ficando dissolvidas, né? Você não consegue falar quem que é teu concorrente ou quem que é teu colaborador, né? Fala-se muito do conceito do frenemy, né? É amigo, ao mesmo tempo é inimigo. Então, cara, a gente vai tendo que viver... frenemy, então, cara, é amigo e inimigo ao mesmo tempo. Então, assim, no final do dia, a gente vai ter de tudo, né? E óbvio, né? As melhores
as melhores soluções, as melhores experiências para o cliente que vão ganhar, né? E tem uma adequação também. Então, talvez assim, o turning point do retail media nos Estados Unidos foi quando a Amazon passou a ser o site de busca de produto mais procurado dos Estados Unidos. Passou o Google, tá? Isso deve ter sido em 2017, 2018, alguma coisa assim. Então, quem ia buscar um produto especificamente, entrava mais na Amazon do que no Google. Caramba. E ainda hoje é assim, né? Mais de passou e 50% das buscas, a primeira busca de um produto é na Amazon. Entra direto na Amazon para procurar. Direto na Amazon. E aí a Amazon, sabe quanto que faturou em propaganda digital? Tava vendo aqui alguns dados, 32 bilhões de dólares no último ano. Mas vinculado aí com a pergunta do Sami, o Sami trouxe um elemento que é da personalização da propaganda e de muita gente competindo nesse ecossistema. E um ecossistema que a verba dos anunciantes não tem crescido na mesma proporção. E isso que é interessante, porque se você olhar a propaganda, não estou falando da propaganda digital, mas se você olhar a propaganda como um todo, no Brasil ela é mais ou menos 0,7% do PIB. Ela é estável. Nos Estados Unidos é um pouquinho mais. Então, como que vocês, na Raia Drogasil, na RD Ads, vocês veem essa competição aumentando pela verba dos anunciantes e a verba dos anunciantes não aumentando na mesma proporção? Eu até assim eu estava falando um pouquinho antes aqui com o Doni, eu vi um estudo da eMarketer, logo pós-pandemia. Eles analisaram alguma coisa próxima de 400 CPGs, né, ou seja, 400 indústrias que vendem produtos de bens não duráveis, né, então produtos de alta recorrência e tudo mais. E eles analisaram quanto era o budget dessas indústrias de marketing, né, antes e depois da pandemia. Então, antes da pandemia era alguma coisa próxima de 12%. Pós-pandemia foi para 6,5%. Ou seja, caiu, na época, acho que o valor exato é alguma coisa próxima de 40%, caiu. O que acontece com isso, né? Não só, você tá trazendo um elemento de que a propaganda se mantém, o budget, o PIB, né, de advertising se mantém. Mas na prática, em vários casos, ele reduziu, inclusive. Tá? Esse aqui eu estou trazendo um recorte que a eMarketer trouxe, mas basicamente reduziu. E assim, o que rolou foi o seguinte, né? Crise, insegurança, o que vai acontecer? Demanda caindo, loja fechando. Cara, o que a gente vai fazer? Corta tudo que der. Primeira despesa a ser cortada, marketing. Última despesa a voltar a recompor o P&L, marketing. O que acontece com isso aqui? Tá? O CMO, ele passa a ter que olhar o seu investimento de marketing, que é cada vez mais escasso, e ele tem que otimizar o máximo possível. E não só otimizar, né? Mas eu estava conversando um pouquinho aqui com o Doni antes. O CMO, ele ganhou uma sombra nos últimos anos, que é o CFO. Hoje é difícil um CMO trabalhar livre de ter que explicar exatamente tudo o que ele está fazendo com dinheiro para o CFO. Em geral, eu estou falando aqui de 11, depois virou 6, agora deve estar voltando aqui alguma coisa próxima de 9, 10, nesse bloco de clientes, de indústrias. É muito dinheiro para a empresa, para a indústria. Então, otimizar isso e ter certeza que tem um retorno sobre investimento, tudo que está sendo investido, está sendo muito bem investido, virou profissão de fé. Hoje, o diretor de marketing ele tem que conhecer muito de tecnologia e muito de finanças. E está o CFO ali com ele no dia a dia. Bom, por que eu estou trazendo isso, Leandro? Porque, no final das contas, uma maneira de você defender o teu budget como diretor de marketing é você garantir que você está alocando em investimentos que você consegue medir, rastrear e ter certeza de que você tem retorno sobre investimento. Então, quando você me fala, não, tá mantendo, tá, mas tem uma migração. Geralmente para onde? Para modalidades de investimento que eu tenho uma rastreabilidade melhor e que eu consigo atribuir melhor até o nível de conversão desse dinheiro. E pegando esse gancho, queria uma coisa técnica. A gente tem no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma cópia da lei europeia. Da GDPR. Foi lá e copiou. Em tese, se eu tenho um Instagram e o Doni tem um Instagram e a gente é mais ou menos do mesmo tamanho, não sei o que lá, o algoritmo precisa entregar para o mesmo número de pessoas. Na prática, a gente sabe que o algoritmo é a coisa mais blindada que se tem. Claro que todo mundo fica tentando descobrir o raciocínio do algoritmo, né? O que está por trás dele para melhorar o SEO, para melhorar a entrega. E aí chega-se num dilema que tem a ver com essa rastreabilidade, que é o seguinte: ou eu entro no jogo, vou no Instagram, vou no YouTube, vou no Facebook ou na Amazon, como você falou, pago lá aí
não sei algoritmo, mas eu consigo rastrear, ou como algumas empresas fazem, bate no peito e fala, deixa comigo, e eu vou criar meu sistema. Certamente criar o sistema é mais caro no curto prazo. Porém, eu já vi acontecer, o cara tá lá, né, fazendo os AdWords, ou o que for, e de repente para de funcionar e acabou o negócio dele. Você, como um cara digital, que tem esse CFO na sua sombra, qual que é a estratégia que tá? Porque, assim, temos riscos, você tá meio que delegando, não tudo, mas uma parte da sua função pro Google, que não teria problema, mas o algoritmo deles não vão te falar o que é. Eu quero saber, assim, qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Tem uma frase legal que eu gosto, você não constrói a tua casa em terreno alugado, né? Tua casa própria em terreno alugado, né? É um pouco do que você está falando, né? Então, assim, toda vez que você, de fato, tem uma concentração de investimento em algum asset da tua empresa e tudo mais, é natural que você vai fazer uma análise de make or buy, né? É a mesma coisa se, por exemplo, eu tenho um software, esse software é super importante para mim e ele é muito caro. Cara, em algum momento eu vou falar, cara, não deveria eu fazer esse software? E eu acho que até ele conversa um pouco com a tua pergunta anterior, né? Tá tudo meio blurred, né? Quem faz o quê? Então é natural que você começa, assim, nunca um varejista, acho que há 20, 30 anos, pensaria que ele seria um canal de mídia. Nunca. Mas eu, particularmente, vejo isso como uma tendência. Mas é uma e tendência acho que o cara morre se ele não for um canal de mídia. Irreversível. Porque ele não vai ser por vários só motivos. Publicitário. Você está trazendo um exemplo que é, legal, eu estou colocando uma bala, sei lá, 11, 12%, ou sei lá, 7 ou 9, enfim, no Google ou na Globo, que seja, tudo mais. Poxa, eu tenho cliente, ele está aqui, eu sei quem é quem, eu sei quem gosta do quê. Poxa, não deveria eu fazer esse trabalho? Então, esse é um primeiro drive, tá? Então, de cost avoidance, né, basicamente. Né? Eu deixo de gastar dinheiro com um terceiro e coloco o dinheiro aqui e faço. O outro é ainda mais atrativo para o varejista. É estratégico, tá? né? É mais atrativo porque, uma vez que eu faço isso para mim, para eu me blindar do algoritmo ou de qualquer outra coisa... sei lá, o Google resolve ir embora. O Telegram, há pouco tempo, falou, talvez ele vai embora. O Google... Se a minha estratégia está alavancada no Telegram, acabou. Eu acabei, né? Esse é um problemaço. O outro que é mais atrativo ainda é que a margem do varejo é muito short. Vocês analisam varejo, você analisa varejo pra caramba, é muito short, né? E aí, assim, qualquer coisa que acontece lá fora, né, macroeconomia, enfim, a própria concorrência, a gente teve aqui o caso Shein, que vocês cobriram bem também, enfim, tal. Cara, isso te detona e acaba com você. Então, você começar a achar outros value streams, né, outras gerações de valor, que você usa o teu próprio ativo que você já tem dentro de casa, é muito estratégico. Quando você pega um retail media, por exemplo, você falou dos 30 milhões ali da Amazon, cara, percentualmente, a contribuição para o lucro é muito grande, já na Amazon que está mais madura, tá? Mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu pego uma margem média de um varejo aí, me fala aqui, Leandro, você que analisa muitos. Olha, lucro líquido ou um EBITDA de 6, 7%. Ah, por aí. Por aí. Os varejos tradicionais estão por ali. Margem líquida de 2%, 2%, margem bruta de 25%. É mais ou menos isso aí. Isso. Quando você fala de um retail media, você está falando aqui de margens brutas 10 vezes maior que essa e lucro líquido 15 vezes maior que esse. Então você pensa, você já tem o público. Se você se protege, né, de um publisher terceirizado aqui, criando teus assets digitais para falar diretamente com o teu público, não dependendo de ninguém, uma vez que você está montado com isso, você pode chamar a indústria e falar, cara, você não quer usar isso aqui? Você não quer financiar isso aqui? E aí, quando você financia, você gera um outro negócio, out of the blue, em cima de coisas que você já tinha feito, já estava lá montadinho, só não estava monetizando. Então, assim, a tendência do retail media, ele é muito importante, ela vai ser a terceira onda do varejo digital. Acho que os Estados Unidos já está com 18% do investimento, ad spending inteiro digital no retail media, a tendência é chegar próximo de 30%. A gente tem um gráfico que você mandou aqui. A Amazon, só para lembrar que a Amazon é dona do Washington Post, assim, além disso, o BTG tem canal, o Nubank tem canal, a XP tem canal, né? A gente tem... Então, os braços de comunicação, né? E no retail a gente tem também Magazine Luiza, que comprou empresas, né? Loco Media, tem várias empresas de geração de conteúdo, enfim. Você começa a gerar, né? Dentro do varejo, você tem todos aqueles clientes, você já conhece os clientes, você sabe a propensão deles, você sabe que ele
costuma comprar. Então você sabe que já que ele costuma comprar A e B, provavelmente ele vai querer comprar o C. Então você tem um nível de informação que ninguém mais tem. E assim, eventualmente até o Google tem o que o cliente gostaria de comprar porque ele está procurando, search e tudo mais. Você tem quem comprou. Então é muito mais quente, entende? Então no final do dia, você tem um push-pull, né? Você tem um ponto de eu preciso me proteger, então eu monto o asset, e você tem o próprio investidor, né? Que é a marca, a indústria, enfim tal, vai olhar para o retorno sobre o investimento do retail media e vai enxergar 3, 4, 5 vezes mais ROI do que ele faz hoje, por exemplo, num publisher tradicional. Tá? Originalmente, a gente está falando de grandes empresas que anunciavam, por exemplo, na televisão. Era um canhão muito grande, amplo, atingia um número muito vasto de pessoas, mas talvez fosse pouco assertivo, principalmente pouco metrificável. Você não conseguia saber exatamente se você está falando com quem mora onde, qual o resultado daquilo, qual o retorno daquele investimento. Eu vivi muito, tanto na televisão, essa desidratação, digamos assim, do investimento que ia majoritariamente para a TV e passou a ter a internet e o digital como um grande concorrente. Indústrias, por exemplo, só te complementando, indústrias como, por exemplo, mídia impressa, elas não só desidrataram, como muitos grandes players morreram, que a gente nunca imaginariam que poderiam morrer. Sim. Então você tem uma migração. Eu gosto muito da frase assim, a água corre pelos vales, sabe? O que é o vale hoje? O vale é onde você tem o melhor retorno sobre investimento. Então, assim, ele migrou da TV ou da mídia impressa para a TV, da TV para o digital, do digital vai migrar para o retail media. Então é natural esse caminho. Mas outra coisa também que complementa é o seguinte, antes você falava assim, não, estou fazendo a propaganda de uma montadora de carro para o awareness da marca, é uma coisa institucional, não sei o que lá. Hoje, seja principalmente empresa de capital aberto, seja por essa sombra do CFO, o cara vai falar, não, eu quero saber o retorno disso daí. E aí... Quanto está custando cada venda, cada clique, cada acesso. E aí né? o top of... Você vai falar, não, mas qual que é o top of mind disso? O cara não quer saber. Ele fala, tá, mas eu quero saber quanto vale isso em dinheiro. E aí eu acho que o que a gente vê acontecendo nas techs, mundo afora, né, que é o... Tá, não adianta você ter uma boa história, você precisa dar lucro, você precisa dar resultado. Isso chega também, né? Acho que de uma forma bem muita força pro CMO, né? Porque se o CMO tem a métrica, que chega a métrica até conversão, o CMO ele para de ser tratado como centro de custo e passa a ser tratado como centro de lucro. Você imagina que o poder político é bem diferente um do outro. Uma nova fonte de receita. Exatamente. Então ele começa a ter... Quem trabalha muito bem o investimento e traz receita adicional, incremental, enfim, é metrificável isso, cara, assim, ele tem muito mais poder político dentro da companhia. Crachá dourado. Então é natural também... Também por esse... Então, dei 3 fatores aqui, né? Defensivo para o varejo, ofensivo para a indústria e até um profissional. É natural também uma busca por investimentos mais metrificáveis. Vamos só colocar aqui no telão, pedir para o João, que está lá na técnica, mostrar para a gente. São 2 gráficos que o Vitor mandou e que mostra o tamanho e a velocidade de crescimento desse novo braço de mídia, digamos assim, do retail media, né? Da mídia de varejo. Explica pra gente, Vitor. Então aqui, esse gráfico ele mostra, né, a evolução do ad spending digital. Tá no mundo, né, ex-China, não tenho dado de China, mas aqui é o tamanho do mercado aqui de alguma coisa próximo de 110 bilhões de dólares sendo investidos em 2025. E as 3 ondas que eu falei, né? O search é o azul claro, o social... Que era tipo o Google. Exatamente, né? O social o azul escuro, né? E o laranja ali é o retail media. Como é mundo, a faixa laranja mais clara ali é a Amazon, né? E o resto ali, que é o mais escuro, são todos os outros varejistas. Mas quando você olha esse gráfico só dos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon é alguma coisa próxima entre 70% e 80% do negócio de retail media é a Amazon. Mas você vê aqui o crescimento, né? Não só, é muito menos tempo, né, de existência, mas a velocidade de crescimento já quase rivalizando ali com o social media, você vê que a tendência é de rapidamente ser provavelmente o segundo maior canal ali, bem próximo de search. Você vê que pouco tempo atrás, basicamente, todo investimento de marketing, de anúncios online iam meio a meio para mecanismos de busca e
redes sociais diversas. E agora é quase um terço. Exato. Ou seja, o Doni, retail tomou uma bela de uma fatia. Não, e e está o- crescendo rápido, né? E em search, o Google tem 90% de market share, tem 90% de participação. Bing está tentando desafiar lá com o ChatGPT, com Microsoft, OpenAI, né? Mas 90%. E ainda assim, né? Olha só como esse gráfico é bem interessante. Né? E tem uma outra tela que traz mais números, né? Explica pra gente, Vitor. Aqui é Estados Unidos, né? O Brasil não audita tão, assim, audita algumas coisas, outras não, enfim. Tem muito investimento que não passa por agência, o que é passado auditado. Mas aqui, Estados Unidos, ele tem muito mais amplitude e cobertura, né? Aqui é o ad spending digital, né? O retail media, ele vai crescendo, essa barra preta é o quanto se gasta, quanto se investe ali, né? Então, desde 2019, era alguma coisa próximo de 13 bi de dólares. A gente está falando aqui desse ano já em 50 bi. E o taxa de crescimento de duplo dígito alto, né? 25% de crescimento. E aí, ali, a participação no outro gráfico, a participação do retail media dentro, né? De todo o digital ad spending, né? Investimento de marketing digital como um todo. Já em 2023, alguma coisa próximo de 17%, deve virar alguma coisa próximo de 27%, quer dizer, aí sim vai ser um terço. E um nível de crescimento muito alto ainda, né? Quando a gente olha para frente, vai crescer 20%, 15%, 20%. E isso comparado com o Brasil? Então, o Brasil, ó, a gente tem algumas informações abertas, mas não muitas, né? A gente vai catando milho aqui e ali nos relatórios aí financeiros, mas os players que estão bem estruturados estão crescendo 3 dígitos. 3 dígitos. E a representatividade do retail marketing aqui no total do bolo? Não dá para saber. Eu acho que é muito mais baixa do que é nos Estados Unidos, né? Até porque tem uma maturidade de Amazon muito grande, isso que puxa, né? Mas a tendência é que ele cresça muito rápido, tá? Mas direcionando o foco para o investidor, porque vocês são uma empresa de capital aberto, né, RD, e como uma empresa de capital aberto, você tem sempre um desafio de tentar destravar valor no mercado, você crescer algumas métricas e conseguir mostrar para o investidor que vocês estão na trilha certa. Você falou da margem nesse negócio de retail media, que é muito alta. Então eu, como investidor, eu ficaria extremamente feliz e otimista de ver a RD caminhando nesse sentido. Agora, tem uma outra discussão que é o seguinte: à medida que as empresas elas começam a abrir novos modelos de negócio para formar uma visão maior de plataforma ou de ecossistema, você começa a ter negócios que não são o core, não é o negócio principal, e esse negócio pode adicionar complexidade e distração. Exato. Então você tem um trade-off. Aí você tem, por exemplo, empresas como a Alibaba, que anunciou recentemente, Jack Ma, o spin-off, a separação de 6 ou 8 unidades de negócio. A ação cresceu pra caramba, por quê? Porque você tinha unidades de negócio que são deficitárias e outras que dão uma margem muito grande. Como que o investidor encarou e qual é a reação do investidor quando vocês comunicaram sobre a RD Ads e o quão integrado ela está no core da empresa, Vitor? Não, ótima pergunta, Leandro. Eu acho que assim, os investidores talvez seja o tema mais quente assim das nossas calls de resultados já há alguns trimestres. Acho que no último trimestre, a gente teve uma call agora essa semana, mas a penúltima, a primeira pergunta foi sobre o retail media. Quando a gente abriu o Q&A, primeira pergunta. E assim, a gente pode fazer o bingo corporativo, sabe? Todo call vai ter uma, 2 ou 3 perguntas em 10, 20 perguntas que tem ali, tem 3, 4 sobre o retail media. Obviamente, todos os investidores, né? A gente tem um free float muito grande, a gente tem muitos fundos, né, dentro da RD. Todo mundo está tentando modelar. A gente tem conversado com todos, né? Explicado e tudo mais. A gente sabe que sim, tá? Ele é um driver de crescimento e de valor, né? Desproporcional em relação ao core business. Mas, por outro lado, a gente tem sido conservador, porque a gente tem que estruturar, essas coisas têm que andar aos poucos. Ele já é relevante. Vai crescer. A gente está, sim, no hall das empresas que estão crescendo em 3 dígitos. E em algum momento ele vai fazer bastante diferença no balanço, tá? Por enquanto ainda não, mas a gente tem conversado bastante com todos os investidores sobre isso. Aí, só para terminar, né? Quando está integrado ao core, está 100% integrado. Mas a tua observação anterior, ela é muito importante. A gente fez o spin-off por vários motivos, tá? Desde eficiência tributária até foco mesmo, né? Você pensa que é uma empresa de EdTech. Então, uma empresa de EdTech tem outros skills, outras métricas, outros rituais, outro skill de talentos, enfim, tal. Então, a gente precisa, de fato, estar fora, né? Para a gente poder
acelerar e pegar toda essa onda de crescimento e tudo mais. Por outro lado, a gente tem que sinergizar demais. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, né? Todo o meu set de Martech, né? Martech é tecnologia de marketing, tá? Então, o disparador de e-mail, a compra da mídia, a tecnologia, a visão integrada do cliente, tudo isso eu bebo de lá. Eu bebo da RD. Então, a gente continua bebendo, né? A gente tem feito um investimento muito forte em telas digitais. Então, Digital Out of Home, a gente está colocando telas em praticamente todas as lojas da RD. E quem instala a tela para mim é o mesmo cara que faz a expansão ou a reforma da loja. Então, a gente sinergiza muito, mas a gente tem sempre que achar um sweet spot, né? Qual que é o melhor? A gente sinergiza tudo que dá, mas ele tem que ser sozinho, tem que ser independente, pelo menos, e trabalhar sozinho com o seu pacing, com o teu ritmo, com os teus ritos, para a gente conseguir capturar o valor. Então, é um sweet spot, a gente está achando ainda, mas eu acho que a estratégia do Jack Ma é um pouco do que a gente a gente não pensou no Jack Ma para fazer, mas a gente pensou exatamente nisso, né? Fazer um spin-off e beber das sinergias. Mas aí tem uma outra questão que quando você fala que você bebe, da CRM, eventualmente, perfil, tem uma questão que a gente pode fazer um paralelo com as empresas aéreas e os programas de fidelidade. A gente viu, inclusive, os programas de fidelidade separando. O Smiles virou independente, múltiplos, o que for. E junto a isso, também me faz pensar uma pivotada, talvez, para o mercado de crédito. Porque a hora que você tem os dados de consumo, a hora que você tem isso, por que eu não dou crédito para o cara abrindo um braço financeiro? Talvez você conheça melhor, eventualmente, um cliente do que um banco. Dependendo do caso, não acho tão difícil. Você tem os hábitos de consumo. Essa é uma ideia que está na mesa, porque se por um lado o varejo, a margem é pequena, os bancos vivem batendo recordes aí e deixam qualquer um com inveja. Vocês já pensaram em migrar? Porque eu acho que não é tão complicado. Obviamente, quando a gente fala no digital, né? Tem, claro, uma regulação, uma burocracia, mas nesse sentido. Eu acho que assim, a gente sempre estuda tudo, tá? A natureza do negócio da Raia Drogasil, que a gente está falando de saúde, beleza, bem-estar, enfim, tal, ele tem a gente tem um bloco de clientes que tem uma frequência muito grande, mas a maioria dos clientes ele é um pouco mais ocasional, né? Então, assim, algumas coisas funcionam muito bem, outras não, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no nosso braço de marketplace, que a gente já está escalando e tudo mais, ali para os sellers, talvez tenha um hall de serviços que podem evoluir para isso. Exato. Para cliente final, a gente ainda não enxerga ter um market fit tão literal, até porque os tickets são um pouco mais baixos, enfim. Mas quando você vai para marketplace, por exemplo, é natural que a gente pense nesse tipo de solução, na solução de logística, e na solução de marketing, obviamente, para eles também. Então, sim, tem opções aí na mesa, mas a gente não tem planos públicos disso ainda, não. Ô, Vitor, para você, qual é uma grande tendência no consumo online quando você olha para os próximos 5 anos? Sim, eu acho que a gente tem conversado, a gente tem visto muita coisa acontecer, né? Eu acho que tem algumas tendências que vão se consolidar ainda, né? Eu acho que tem, por exemplo, live commerce é uma tendência muito forte, né? Quando você olha a China, por exemplo, a participação live commerce no ad spend ou na percentual de vendas, enfim, é absurdamente alto e o Brasil é muito similar à China em muitas coisas, né? Live commerce, isso aí é live que você vai vendendo o produto à medida que você... Você tá dentro de uma comunidade de um influenciador, por exemplo, e ele é um gerador de conteúdo e tudo mais. Virgínia recentemente fez uma venda de, salvo engano, 22 milhões em uma live de coisa como 10 horas, então, algo assim. Isso, acho que isso a gente explora pouco perto quando você pega todas as analogias que a gente tem Brasil e China, né? Assim, quantas pessoas estão dispostas a doar dados, enfim, tal. O privacy Brasil e China é muito parecido, assim, né? Quem liga de dar o CPF, por exemplo, a gente está falando de CPF, por exemplo, na farmácia entra, você dá o CPF. Se você perguntasse o social number nos Estados Unidos, acho que iriam chamar a polícia lá, né? E aqui, assim, 97%, por exemplo, dá o CPF para ter um desconto na farmácia.
Esse é um exemplo. A China também é bem parecido com isso, né? Ao mesmo tempo, o gasto de tempo, de horas em rede social, tudo mais e tal, o quanto as pessoas seguem, né, influenciadores, enfim, personalidades. Eu acho que live commerce é de uma oportunidade gigantesca. O live commerce foi um bom insight. Eu acho Legal. que aqui é um deles, mas tem outros aqui, a gente vai pensando aí ao longo Legal. da próxima conversa. Legal. Falando sobre plataforma, porque a RD e o mercado farmacêutico se transformou de uma maneira muito grande nos últimos 30 anos, né? Quem é que não se lembra de ir lá numa farmácia lá atrás, quando era pequeno, era assim, você ia na farmácia, tinha um balcão, atrás do balcão os medicamentos e não tinha nada assim na frente, né? Talvez biotônico Fontoura, né? Para quem se lembra. Aí depois a farmácia descobriu que ela podia ganhar muito dinheiro vendendo produtos de beleza, de saúde, e aí os produtos foram para frente do balcão e medicamento, principalmente aqueles que são controlados por prescrição atrás do balcão e alguns OTCs, né, over the counter, que não precisa de prescrição, lá na frente. Aí a farmácia deu um salto em termos de ganho de margem, em termos de rentabilidade no negócio. E aí veio essa discussão da tecnologia aliada com saúde. E como que é? Eu sei que você liderou a cadeira de marketing antes de ser o CEO da RD Ads. Como que foi essa transformação de uma farmácia ou de uma rede de drogaria para uma plataforma de saúde? Eu acho que vale a pena a gente contar um pouco da história, assim, tá? Eu vou fazer uma digressão um pouquinho mais longa, tá? Mas eu vou contar um pouco pela luz da própria RD. No final do dia, a RD é a líder. Então, muito do que a gente faz acaba influenciando todo o setor, né? 15% de share, né? 15% de share, né? Você vê, 15% nem é tanta concentração. Se você pega os Estados Unidos e o Walgreens e CVS juntas ali, tem alguma coisa próxima de 70%. E então, 15% de share com um total de farmácias de... 2.800 farmácias das 80 mil. Das 80 mil. Tem Então, 80 mil farmácias no Brasil. proporcionalmente é um número menor de farmácias, mas que ocupa um overshare, né? um share muito grande do mercado. A gente está muito concentrado, o share valor é importante, porque a gente está muito concentrado também na classe A e B+, né? A gente está hoje, as nossas 2.800 farmácias estão a 5 minutos de 92% da classe A. Então, você vê, a gente escolhe muito bem os pontos, onde tem concentração de renda, enfim. Então, no final do dia, a gente está acessando esse público que tem mais dinheiro para gastar e, naturalmente, a gente tem uma disparidade entre número de farmácias e receita. E também margem. Mas, enfim, só fazendo a digressão, tá? Eu entrei em 2018. Eu entrei exatamente no momento que a gente estava fazendo um planejamento estratégico, que foi o segundo planejamento estratégico da história da empresa pós-fusão. A RD ela é oriunda da fusão da Raia com a Drogasil em 2011, tá? Então, em 2011, a gente fez a fusão, em 2013, mais ou menos, a gente fez o primeiro planejamento estratégico, e basicamente, qual que foi a definição ali? É focar em expansão orgânica, tá? Então, todas as 2.800 lojas são nossas. Então, a gente aprendeu a abrir loja muito bem. Então, esses números que eu trouxe aqui é uma prova disso. E a gente foi abrindo loja. E a gente vem nessa toada. A gente deve abrir alguma coisa próxima de 270 lojas esse ano. E essa tem sido atuada. Essa foi a primeira onda. E muita excelência operacional. A segunda onda, 2018, começa. A gente falou, cara, o cliente vem, compra na loja física, vai para casa. Daqui a um mês, ele volta e compra de novo na loja física. No meio do caminho, a gente não pode acessar esse cliente para ele comprar um ticket a mais? Pode, desde que ele tenha uma relação comigo no digital. Então, em 2018, a gente falou, a gente precisa digitalizar, tá? O foco ali era para a gente aumentar o lifetime value do cliente, tá? A gente ter mais mais ocasiões de compra, tá? Ainda com uma visão de varejo. Logo em 2019, a gente entendeu que esse passo era importante, era um baseline muito importante e isso, ao longo do tempo, se provou vencedor. Então, hoje, mais ou menos, uns 15% da nossa venda já é online. Em 2018 era 0,6%, alguma coisa, era menos de 1%. Então, a gente cresceu desse jeito. Mas, em 2019, a gente fez um deep dive na saúde. A gente falou, cara, vamos entender o que é a saúde para o brasileiro. Como o brasileiro está entendendo a saúde dele. Então, a gente contratou um estudo super profundo, que o nome dele é Futuro da Farmácia. Qual que é o futuro da farmácia? Essa era a ideia. Então, a gente trouxe um super instituto, uma consultoria muito, muito boa mesmo. E eles fizeram um deep dive ali, com caras mais de tendência e tal. Clientes, né, que a gente chama de alfas e betas, que são quem ditam as tendências. E meio que a gente fez uma foto do que seria o mercado dali há uns 3 anos. Grosso modo é isso, tá? A galera que estava mais avançada em relação a consumo em farmácia e a saúde. Isso foi feito em que ano? 2019. Pré-pandemia. Então, assim, o que a gente viu? E a visão se mantém hoje, não? Eu vou contar. Essa é bem interessante, porque talvez eu vou falar, talvez vocês vão se identificar, tá?
que a gente viu, tirando uma foto do sistema de saúde, tá? É uma foto do Brasil, mas vale muito para os Estados Unidos. Tinha duas grandes coisas acontecendo, tá? A primeira coisa é, as pessoas estavam começando a entender que saúde não é ausência de doença. Não é porque eu não estou doente que eu estou saudável. E a saúde não é só saúde física. É saúde mental, espiritual, social, etc. Em 2019, isso aparece num estudo nosso. Ninguém falava de saúde mental em 2019. Ninguém falava que fazia terapia, se vocês pararem e lembrarem. Era meio um tabu. Pós-pandemia mudou drasticamente. Mas em 2019 a gente teve essa foto. Opa, tem coisa aqui. A segunda coisa é que as pessoas estavam desconfiadas dos elos de valor da cadeia de saúde. Porque a cadeia de saúde, naquele momento, não era vista como uma cadeia de saúde. Não era um health care system, era um sick care system. Ou seja, quando eu tô doente, tem um monte de gente para me ajudar. Parece até que eles querem que eu fique doente. Quando eu tô saudável, é difícil pra caramba. Por exemplo, eu achar um personal trainer. Eu tenho que pegar uma indicação com o meu vizinho, com a minha prima, tal. Quando eu quero achar um nutricionista. Eu tenho que testar um ou outro, tal. Gasto dinheiro, puta, não gostei. Não tem uma curadoria. É um monte de MEI, né? Um monte de pequenos empreendedores ali e tal. E eu tenho que ir na tentativa e erro achando a minha curadoria. Ninguém estava se apropriando do healthcare system, né? De eu ficar cada vez mais saudável, mais equilibrado e tudo mais. Então, uma super demanda, né? Só que a oferta desorganizada e fragmentada, tá? Essas duas grandes tendências aparecem ali. E como que é a... Então, assim, uma desconfiança com todos os players, tá? Poxa, o médico, será que o médico, ele tá me receitando isso porque eu de fato tenho que tomar esse remédio? Ou ele tá me receitando isso porque a farmacêutica tá mandando ele pro evento em Las Vegas, entendeu? Então, assim, isso tudo aparecia lá, tá? Eu não tô fazendo juízo de valor, tô falando que apareceu na pesquisa. Sim. E assim vai, cara. Poxa, o SUS tinha uma desconfiança muito grande. Pô, eu vou lá com uma doença e saio com duas. Eu vou no hospital, pô, esses caras querem que eu faça um monte de coisa que eu não preciso ali pra ele ficar com o meu dinheiro. E a farmácia estava lá também no meio do rolo, tá? Pô, tem muita farmácia. O que é isso? Aparecia assim, é lavagem de dinheiro? Esses caras estão ganhando dinheiro com a minha doença. Então, assim, a gente tomou um susto com aquilo lá, porque a gente a empresa tem um foco muito grande em cuidado. O mindset nunca foi esse, sempre foi ajudar. E a gente via que a leitura não estava sendo essa, entendeu? Cara, isso foi bem chocante naquele momento. Mas entendemos, cara, esse aqui é o mecanismo da saúde na cabeça das pessoas, tá bom. O que elas querem? Querem alguém que cuide da minha saúde, tá? Então, o que a gente começou a entender? Poxa, a farmácia já é o touch point do healthcare system ou do sick care system que seja mais frequente, tá? Onde você vai mais. Você vai a cada 6 meses no laboratório, você vai no médico a cada 3 ou 6 meses. Farmácia você vai, cara, toda semana, cada 15 dias. Você já tá ali. A farmácia está próxima. Todo mundo tem uma farmácia do lado de casa. E outra coisa que a gente pegou nessa pesquisa é que quando a gente perguntava sobre a farmácia, eles falavam assim, não, a farmácia hoje em dia, ele é um lugar que eu vou lá, compro lá a farmácia tinha um mixed feelings, tá? Tem um lance de, poxa, será que estão ganhando dinheiro com a minha doença? Ao mesmo tempo, cara, eu resolvo tudo lá. Eu vou lá e compro, poxa, o shampoo legal, o negócio de pele bacana. Então, assim, tinha um negócio assim, cara, pô, será que é? Mas eles me ajudam pra caramba também, eu gosto. Me atende bem. Eu entro lá, tem ar-condicionado, tem lugar pra parar, tem musiquinha. Nossa, é tão gostoso. Farmácia é um shopping, todo mundo gosta. Então, tinha um negócio meio assim, né? Pô, mas será que eles estão fazendo isso tudo pra me enganar e pegar meu dinheiro? Então, assim, tinha esse lance. Por outro lado, tinha um outro negócio que era meio residual. E mesmo no público jovem que a gente entrevistou, apareceu. Que era o seguinte, poxa, no passado, o farmacêutico sabia tudo que eu tinha que tomar, ele ia na minha casa, ele aplicava... É um médico. Ele era um médico da família. Né? Pensa, isso mesmo, sei lá, 1950, 1960, não tinha tanto médico formado, não tinha hospital, não tinha posto de saúde pra caramba. O farmacêutico era quase a evolução do pajé, né? Dentro das cidades, né? Essa evolução das cidades, assim, você tinha lá o padre e o farmacêutico, que eram as grandes figuras. E esse negócio, cara, apareceu na pesquisa. Falou, cara, que legal, cara. O farmacêutico pode voltar a ter esse papel. E, by the way, a gente tem hoje tanto dados, tanta informação, que a gente pode trabalhar um digital com um suporte e o farmacêutico pode voltar a ter aquele papel de quase médico da família, obviamente, com todas as restrições regulatórias, mas tem muita coisa que o farmacêutico pode fazer. Por exemplo, monitoramento de saúde, medição de glicemia, tudo mais, um monte de outras coisas, aplicação de vacina. Tudo isso estava lá, tá quicando essa bola, entendeu? Ninguém estava se apropriando disso. Legislação permitia várias coisas e a gente estava vendo essa oportunidade ali e ninguém pegando. Aí a Raia Drogasil fez o quê? Cara,
estão achando que estão desconfiando de mim? Então, cara, vamos fazer uma aposta dobrada na história da nova farmácia. A gente criou um conceito de nova farmácia. Então, cara, vamos reformular a farmácia totalmente. Vamos fazer com que a farmácia, em vez do centro ser o balcão de medicamento, o centro vai ser a sala de serviços. E vai ter muito digital para prover esses serviços de saúde preventiva para aquela população local que está em volta daquela farmácia. Mas isso já está implementado ou A gente está em franca implementação, né? Acho que assim, ela é uma visão ainda, mas a gente começa a implementar. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Tá. Então, uma visão só para ficar claro e para dar um bom corte Vai também. lá. Qual é a farmácia do futuro na visão da Raia Drogasil? A farmácia do futuro é um hub de saúde da comunidade que tem todo um aparato digital para te atender a qualquer momento. E o farmacêutico é como se fosse o seu curador da saúde preventiva. Essa é a nova farmácia. Tá? E o que é bem legal nisso? Isso era uma visão em 2019. Em 2020 começa a pandemia. Ninguém pensava muito em entrar e fazer serviços farmacêuticos na farmácia. Só que com a pandemia veio os testes de Covid. Talvez vocês tenham feito teste em laboratório. Então, sei lá. Mas fiz em farmácia várias vezes. Várias vezes. Para viajar, por exemplo. Mas no começo, lembra que precisava do laboratório do laudo, isso, aquilo, tal, e a farmácia não estava montada para isso. Então, o que acontecia? Sei lá, você teve contato com alguém que depois testou positivo. E você vai ter uma reunião. Ou você vai ter uma viagem. Então, você tinha que ir lá no laboratório, ia lá, fazia, cara, daqui a 48 horas vai sair. Cara, assim, você não sabia se estava, se não estava, tal. Quando a gente leva esse teste para a farmácia, em 15 minutos você sabe. Exato. A gente fez 7 milhões de testes de Covid. 7 milhões de testes de Covid. A gente pegou várias cidades, sentamos junto lá com o prefeito e fizemos vacinação de Covid dentro da farmácia. Então, o que aconteceu com isso? Tá? Para a gente foi uma super oportunidade. A gente já tinha esse mindset, já tinha essa ideia. E aí, o teste de Covid fez as pessoas sentarem lá dentro, conversarem com o farmacêutico. Vocês devem ter passado por essa situação. Fez lá o teste, tudo mais, conversou e tudo mais. Te deu segurança. Opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Amanhã depois, se eu precisar medir uma pressão, se eu precisar fazer um exame de sangue mais simples, se eu precisar fazer uma coleta, talvez aqui seja um lugar. Esse é o caminho que a gente está trilhando e a gente usou muito a pandemia, né, e essa experiência do teste como um alavancador dessa experiência até para o nosso time e também para o cliente. Beleza, você falou dessa visão interessante, acho que muito legal. E quando você fala do balcão de medicamento, diríamos que medicamento, e aí você me corrija se eu estiver errado, a margem é apertada. A concorrência é grande, porque você tem a concorrência física com o digital, digital com o digital, enfim. E as farmácias, pelo menos nos últimos anos, elas viraram grandes pontos de vendas de cosméticos, de vitaminas, dessa parte disso, onde as margens são bem maiores. Principalmente em marcas próprias, aquelas vitaminas, as margens são gigantes. Eu lembro de ter feito uma consultoria para uma das grandes marcas sobre fidelidade e quanto é a sensibilidade de preço. Então, no caso da consultoria, não vou dizer o nome da marca, mas é desodorante. E desodorante em vários canais. Então, tinha o desodorante no mercado, tinha o desodorante no atacado, tinha no varejo, tinha na farmácia. E eu lembro, salvo engano, estou pegando a memória aqui, que as pessoas são muito menos sensíveis a preço na farmácia física. No digital, não sei se isso é verdade. O quanto que vocês conseguem construir essa fidelidade. Porque no digital, pelo menos eu sou preço. Assim, precisa de tal coisa, digito, aparecer... É facinho te ganhar. É só aparecer com um preço, descontinho. Você faz o bid com um clique, né? É muito mais visual, né? Comigo é a mesma coisa. Não, inclusive desodorante. Quando eu tô na farmácia, compro. Você não fica... Agora online, pode ser Mercado Livre, Amazon, você tá na farmácia, qualquer o desodorante que você gosta, você compra. E é o mesmo produto, né? Não tem porque o da farmácia A é um desodorante melhor que a da B, é a mesma marca, enfim. E aí, como que você faz para criar a fidelidade? Porque se a farmácia física está 5 minutos, o digital está 5 segundos. Mas o seu concorrente também. E aí, qual que é a estratégia de fidelização na sua área? Ótima pergunta. Eu vou contar um pouco qual foi a nossa estratégia de digitalização, tá?
você está totalmente certo. Tá no digital, a sensibilidade a preço é bem maior e naturalmente, até para você competir, inclusive com pure players ou grandes marketplaces que vendem, por exemplo, o desodorante, a gente tem que trabalhar com um preço menor, tá? By design é isso e o cliente não estranha. Se ele entrar no digital, vai ser mais barato do que se ele comprar na farmácia do lado da casa dele, tá? Essa informação é importante, Beleza. tá bom? Bom, o que nós fizemos? A gente começou a estudar. Quando o cliente só compra na farmácia, é o que a gente chama de um cliente normal, simples. A gente começou a estudar quais são os perfis de clientes que discriminavam fidelização. Então, a pergunta sobre fidelização, né? Sim. Então, primeira coisa. E sensibilidade de preço. E sensibilidade de preço. Primeira coisa, quem que é mais fiel? Naturalmente, alguns perfis naturalmente são mais fiéis. A gente estudou muito profundamente os dados. Então, um pouco da minha origem de retail media é o que a gente preparou em 5 anos em relação aos dados, tá? Então, uma das coisas que a gente fez em 2019, mais ou menos, ou 2019, foi entender quais são os perfis que discriminavam, né? Qual que é o pareto de vendas. Então, a gente achou 4 perfis que representavam 80%, 85% das vendas, tá? Vou dar um exemplo aqui que eu acho que é meio óbvio. Mães e pais. Naturalmente, quem é mãe, quem é pai, é sócio da farmácia, que eu acho que todo mundo já passou por isso. Principalmente Sim. filho Então, bebê. né? filho bebê, nos primeiros 2, 3 anos, 2, 3 anos mais ou menos, você gasta muito na farmácia, muito. Opa, tô nessa Então, fase. cara, se eu Tô- vejo, né, se investindo. pelo processo, pelos teus tickets, eu já descubro que você é um pai e uma mãe, eu sei que naturalmente você vai gastar mais. Então, esse aqui é um driver de fidelização. Outra coisa que a gente foi evoluindo foi legal, cara, entendi, já perfil discrimina. Outra coisa que discrimina é a tua relação com a farmácia. Uma relação padrão, básica, é você ir lá comprar na farmácia física, tá? Quase 99% dos clientes só compram na farmácia física. 1% só que compram só no online. 99% é a farmácia física. É a base da relação à farmácia física. A gente viu que quando o cliente passa a comprar no online, ele comprava na física, passa a comprar no online, ele aumenta mais ou menos entre 20% e 25% o lifetime value dele. Ele aumenta a relação... o ticket. O ticket. Então, assim, ele aumenta a fidelização, tá? Cara, essa informação é muito importante, porque se eu sei que você gastava 100 e vai passar a gastar 125, cara, talvez eu esteja disposto a vender mais barato no online para você uma vez ou duas e tal, para você acostumar com isso, tá? Então, eu vou deixar de ganhar nessa aqui, porque depois que você aprendeu a comprar online, você passa a comprar várias vezes online. Então, lifetime value, no tempo, você vai gastar 25% a mais em todos os canais. Essa informação é super importante e eu vou agora juntar com a outra que eu tinha falado, né? Ah, mas no online é mais barato. Sim. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a incentivar o cliente a usar o aplicativo, mesmo se ele estivesse dentro da farmácia. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Algum atendente nosso ofereceu. Falou, poxa, no aplicativo é mais barato. No aplicativo já. No aplicativo é mais barato. E se você comprar no aplicativo, você É pode... mais barato que no site. É o mesmo preço do site, só que você pode comprar no aplicativo. Você está dentro da farmácia. Sim, Pode você comprar compra no no aplicativo, aplicativo. e manda retirar na farmácia. Aí pega na hora. Então, esse é um hack de economia que, na teoria, você pode falar, não, isso aqui tá errado. Não, cara, a gente começou a fazer conta e falou, cara, vale a pena, cara. Deixa o cara fazer isso. E não só fizemos isso, como a gente... Sabe aquele cupomzinho? Quando você Isso fala, por fidelização. Pra fidelização. Aquele cupom me irrita muito. Ele te E irrita, o cara mas- fala, pera, que eu tenho cupom. Eu falo, só quero ir embora daqui. Aí o cara imprime o cupom. Mas é o que faz eu dar o CPF, por exemplo. Eu não gosto Exatamente. de dar o CPF, mas... 97% das pessoas dão CPF por conta do cupom. O cupom físico, historicamente, tem alguma coisa próxima de 15% de conversão. Então, cara, assim, pega assim, qualquer dado CRM, nunca vai chegar nisso. Assim, Eu nunca li o que tá escrito no cupom. Você tá, perdendo uma puta de uma chance. Mas eu tô ganhando meu tempo. Talvez o teu tempo é mais caro do que o teu dinheiro. Talvez. O ponto é, a gente dá ali naquele cupom, grosso modo, assim, né, nos produtos que são totalmente personalizados. Se nós 4 entrarmos agora numa farmácia, cada um vai imprimir um cupom diferente do outro, tá? Vai ser sempre Pelo diferente. perfil Pelo de perfil, consumo. histórico de consumo, propensão. Meu algoritmo calcula e te entrega, cada um vai enxergar um. Em média, aquelas primeiras 3, 4 que são muito personalizadas, ofertas, a gente dá 10, 12% de desconto. Legal. Cupom físico, isso aí. Alguns pegam, rasgam, não olham e tal. Não, nem Outros rasga, olham, só leem. pego assim, já jogo ali. Outros leem, não, influencia e tal, e discrimina, claramente discrimina. Então a gente tem uma É o coisa- óleo, vez. Minha esposa fica lendo. Eu olho. A minha também. Eu também, Discrimina. mas a minha, meu Deus do Eu céu, com nunca li. lupa. Eu nem sei o que Ela tá escrito. volta lá e compra mais. Ó, esse Volta. aqui agora tá com O que nós benefício de 20%, fizemos? O que 15%. nós fizemos? A gente pegou lá, se eu dou 10, 12% no impresso, a gente começou a falar assim, cara, se você baixar o app, eu te dou 20. Eu escrevo isso no cupom. O cupom tá lá 12, no app 20. E, cara,
isso levou o próprio atendente a educar o cliente. Olha, no app tá 20. Então, lê. Às vezes você não lê, mas, cara, o atendente muitas vezes pega aquilo E lá lê pra e lê você. pra você. E você fala, pô, peraí, eu tô com um ticket aqui de R$200, cara. Porra, se eu baixar, talvez eu vou deixar R$40 a menos, vou botar R$40 no bolso, vou. Começou, cara, uma onda de download de aplicativos via loja violenta. Hoje, pra vocês terem uma ideia, a gente faz 1 milhão de downloads por mês. Caramba. Novos celulares. Novo celular. 1 milhão por mês. 65% é feito dentro da farmácia. O que implica isso? Implica que o custo de download talvez seja o custo mais alto que existe no marketing digital. Mais alto, tá? Se fazer um Sim, download... R$40. Para você adquirir esse cliente custa caro. É muito caro, tá? A gente tem um custo de download de mais ou menos aqui, né, no custo ponderado todo, porque eu faço mídia, eu faço Google, eu faço isso, aquilo, outro, tal, mas, cara, como 65% para mim é de graça, é um sunk cost que eu já estou com o time ali e o time está fazendo isso para a gente, e para o time fazer, cara, é muito legal, porque ele faz, é bom para o cliente, porque o cliente vai deixar, vai economizar R$40, o cliente fica feliz com o atendente. Nunca fiquei Ele transfere a benefício, felicidade né? para o atendente. E o atendente fala, pô, legal. E o cliente se fideliza. E aumenta o lifetime value em 25%. Olha como ganha. Cara, o nosso custo de download é 70% mais baixo do que a média do mercado. Então, assim, meu investimento em marketing digital, você falou aqui antes, poxa, da gente construir casa própria em terreno alugado, né, cara? Você vê, ó, eu não estou construindo casa em terreno alugado. Estou usando o meu asset para fazer download. Então, assim, cara, essa é uma estratégia relativamente simples. Eu já falei dessa estratégia 20 vezes. Muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas você está falando, tal, o concorrente vai imitar. Cara, Deixa é execução, imitar. cara, é execução. Ideia é 1%, 99% é execução. E nossa execução é impecável. Nosso time de loja é incrível. Assim, não tem execução de varejo melhor do que a da Hydrogasil no Brasil, quiçá no mundo. Eu estou sendo muito pouco humilde aqui, mas não é a minha área, mas assim, cara, é impressionante a execução da Hydrogasil. Mas tem um Impressionante. fator, né? Vocês controlam as lojas, então tudo nosso. vai se casando. Então, tudo próprio. imagina se fossem lojas terceiras. A pessoa ia ver como concorrente, franquia, que é o grande problema de fazer a transformação digital, por exemplo, na CVC, que tem capital aberto. Vocês comentaram outro dia no Invest News, a CVC é muito difícil, porque... O franqueado briga contra o online, né? Porque o online está comendo a minha venda e tal, e aí você fica nessa entropia. Exato. Aqui, pelo contrário, né? Assim, não só a gente tem as 2.800 lojas, como, olha que bacana que é, faz mais de 15 anos a gente não contrata nenhum gerente de loja. Nenhum gerente. A gente só contrata atendente promove. e farmacêutico. internamente. E promove. Então, vou abrir uma loja no Amapá. Cara, o gerente de BH, ele aplica, fala, não, legal, eu quero ir para expansão. Ele aplica no RH, fala, cara, ó, se aparecer uma vaga fora, me chama. Porque ele sabe que acelera a carreira dele. E aí quando abrir a loja do Amapá, a gente leva um gerente de BH para lá e contrata toda a galera em Amapá, no Amapá. E aí o gerente que saiu de BH... O subgerente é promovido, o atendente 2 é promovido a subgerente, o atendente 1 é promovido... Ô, Vitor, você disse que vocês têm toda essa habilidade de captar dados, seja pelo CPF dado lá no balcão, pela rastreabilidade de qualquer consumidor na internet, no aplicativo. Com isso, vocês discriminam preço entre consumidores na internet, no aplicativo? A gente, não é que a gente discrimina preço, mas a gente discrimina desconto, É a mesma coisa benefício. que discriminar preço, na prática. Assim, não vai ter o meu preço diferente do teu, mas a gente Sim, dá... o preço de tabela é o mesmo. E a gente incentiva descontos. Assim, os descontos sempre são baseados... Customizados. Customizado totalmente. Cada cliente tem um tipo de desconto diferente. Então, um desodorante para mim pode custar mais caro ou mais barato que pro Sami. Se tá Provavelmente mais no caro é porque desconto, né? a loja Olha. te acha muito trouxa. E esse é o segredo, né? Do algoritmo, como você já esse falou. é o Aí Que pela chaves. lei lá dos dados tem que ser aberto, mas ninguém abre o algoritmo, porque é meio que a estratégia da empresa. A estratégia não é só da empresa, né? Porque muitas vezes o que acontece? Um pedaço grande do desconto que aparece no cupomzinho, no aplicativo e tudo mais e tal, é subsidiado pela indústria. Então, Sim. pensa o seguinte, como indústria, você tem dois... O que significa o quê? Que a empresa de desodorante, nesse nosso exemplo, está patrocinando para aparecer no cupom Exatamente. quando ele é impresso ou para ter um desconto quando eu acesso o às vezes aplicativo. O preço Exatamente. é abaixo do que que a própria farmácia paga e depois eles vão compensar a farmácia isso. numa nova compra. Então, não nem sei sempre lá. é uma estratégia da farmácia. Às vezes o investimento da marca... Exatamente.
E qual que é a Pra sacada alcançar o cliente, disso, tá? tá. Porque, assim, a elasticidade de preço sempre é mais violenta. Sempre, né? Você quer acelerar a venda, você abaixa preço. Quando você não tem uma personalização do tratamento, vamos supor, o desodorante custa R$15,90, você quer baixar para R$10,90 ou R$11,90, você abaixa e, cara, qualquer pessoa que comprar o desodorante vai pagar R$11,90. Só que tem cliente, cara, que tá aqui toda semana. É um cliente super fiel, ele não compra só desodorante, ele compra mais um monte de outros produtos e tal. E tem outros, cara, que vem aqui uma vez a cada 2 anos, entendeu? Pô, esse cara que vem aqui a cada 2 anos, ele tem que pagar a mesma coisa que um cara que tá aqui todo dia? Não. A gente tem que recompensar quem está dando a fidelidade para a gente. Então, isso é uma coisa bem interessante. Quando a gente consegue trabalhar dados e personalizar, muita gente me pergunta isso. Se eu sou um cliente fiel, eu pago mais ou menos? Também é contraintuitivo. Não, se você Boa já é pergunta. fiel, eu aumento o preço porque eu sei que você vai comprar. Não, a gente dá mais desconto para o cliente fiel. Bem mais. A gente concentra promoções, a gente concentra desconto, a gente concentra cupom para os clientes mais fiéis. Ou que são quase fiéis, sabe? Aquele cara que vem, tá quase vindo e tal, poxa, vamos fazer esse cara gostar. E a gente dá. E assim, isso é um cuidado que a gente teve muito grande, tá? Isso também é uma coisa que eu vejo em alguns algoritmos. A gente fica aqui, né? A gente tá no bastidor, a gente começa a ver os algoritmos. A gente não vê a caixa preta. Fechadinha ali, ninguém sabe o que tá acontecendo ali dentro. Mas você começa a entender um pouco e sacar, né, o movimento. Deixa eu dar um exemplo, tá? Vocês devem ter vivido isso já. Você tem lá, você assina uma TV a cabo, enfim tal, e você vai, e o preço vai crescendo, ele vai subindo e tudo mais. Quando você fala vou cancelar, eles te dão um super desconto. Sim. E tem gente que já pegou a manha, né? Então, assim, toda vez que eu quero ter um desconto, eu falo que eu vou cancelar, blefa, né? Que vai cancelar e dá o desconto. Então, assim, esse é um jeito de trabalhar que a gente evita, né? Então, a gente... Então, nesse caso, eu nem sei se é assim mais, mas eu lembro que eu já passei por isso algumas vezes. Mas, assim, quanto mais fiel, nesse caso, a operadora, menos dá benefício. Sim. Entendeu? Então, se você for infiel, se você falar, cara, vou sair, eu ganho mais. Não é um comportamento que a gente quer incentivar. Então, a gente concentra o desconto no cliente mais fiel. Eu devo ter muito desconto, porque cada vez que eu vou, sai com uma sacola que minha esposa dá pra eu carregar, porque é muito pesado. É aquela sacola grande, sabe? É 1000 e cacetada. E eu gosto de itens diferentes também, então vou pegando. Eu sou um consumidor que eu vou pra comprar um remédio. Eu só vou na farmácia quando eu recebo uma receita. Por acaso eu recebo várias, assim, eu sou menos droguinha. Então eu vou com uma certa recorrência. Mas toda vez que eu vou pra comprar um remédio, eu volto com uma sacola a felicidade de do shampoo. Semon. É uma delícia. O pessoal deve gostar Ele muito. valida o algoritmo, né? Ele que vai. Sou eu. O algoritmo fica feliz. Agora, uma outra pergunta, Vitor. A Raia Drogasil hoje usa inteligência artificial na estratégia de marketing? Sim, nossos algoritmos todos usam inteligência artificial há muitos e muitos anos já, né? Acho que assim, caiu... tem um hype agora rolando, né? Sim, o pessoal também liga muito ao chat GPT. Exatamente. Talvez não seja que vocês usam. Acho que é generativa e tal, a gente não usa ainda, tá? Obviamente a gente está fazendo vários estudos e tem use case já enfim, em curso. Mas a inteligência artificial mais tradicional a gente já está usando há bastante tempo. Então, o próprio algoritmo das ofertas, ele é todo baseado em inteligência artificial. E também a gente detecta a propensão, tem vários algoritmos rodando, né? Para entender qual que é a tua próxima melhor oferta, né? A gente chama de Next Best Offer, né? E agora a gente está evoluindo para Next Best Action. Então, não necessariamente é uma oferta que eu vou te dar, mas, por exemplo, posso te oferecer, poxa, você tem toda a cara, todo jeito de quem usa o aplicativo, só que você não usa. Só que quando eu vejo toda a galera que usa o aplicativo, eles têm exatamente o mesmo perfil seu. O que eu faço? Eu faço toda uma régua de comunicação para falar, Doni, já experimentou o aplicativo? E aí a gente vai trazendo para você até você fazer um download. Eu quero voltar no assunto de saúde, porque deixa eu fazer uma analogia, né? Se você olhar a Magazine Luiza, se você olhar o Magalu, eles conseguiram se antecipar a muitos movimentos da Amazon. E eles ganharam tempo, fôlego, para se estruturar em várias verticais de negócios. E a hora que a Amazon chegou, eles já tinham um negócio mais digital, um negócio um pouco mais pronto para coexistir com a Amazon. Não significa que vai ser mil maravilhas, mas significa que ele vai conseguir coexistir. Se a gente olhar no setor de saúde,
a Amazon tem feito muitos movimentos nos Estados Unidos. Então, ela comprou a PillPack, uma farmácia online. Então, você, Doni, não precisaria ir lá com a sua receita na farmácia. Então, tem um sistema online, eles têm licença para operar, foi fundada por algumas pessoas, 2 estudantes em Boston, e a Amazon comprou, pagou $750 milhões. Então, você sobe lá a sua receita e você recebe o medicamento na sua casa, rotineiramente empacotado, separadinho para você quando você toma cada remédio. Aí a Amazon, não contente apenas com a PillPack, comprou recentemente a One Medical por quase $4 bilhões, oferecendo telemedicina e plano de saúde. Então ela oferece, pelo menos a última vez que eu vi, há algumas semanas, $189 um plano de saúde. Então imagina assim, ela está tirando fricção do sistema de saúde. Que nos Estados Unidos, o plano de saúde é uma questão à parte, caríssimo, dá muito problema. Se você não tem e precisa usar o hospital e tal, vem aquela conta que você fica o resto da vida pagando. Enorme. Lá é um problema grande. Tem hora casa, um negócio de maluco. É brabo. Enorme, mas você tem muito cliente insatisfeito no setor de saúde, que paga muito e está muito insatisfeito. Aí, com essa solução, a Amazon está tentando integrar de ponta a ponta. Então, você vai lá, atende na telemedicina, precisa ver o médico, vai lá numa clínica especializada que eles indicam, precisou da receita, sobe já a receita, vai para sua casa, não precisa nem ir na farmácia, porque você vai receber na sua casa o medicamento. Então, isso já é realidade nos Estados Unidos. CVS, que é uma grande rede de farmácia lá, está sofrendo muito e está tentando correr, mas ela está muito atrasada e eu acho que fazendo movimentos subótimos. Agora, em relação à Raia Drogasil, qual que é a visão de vocês para o setor da saúde e para se preparar para uma iminente competição com a Amazon ou com outras empresas que não são necessariamente a tradição de ser uma rede de farmácias, mas que estão de olho nesse ecossistema de saúde? Eu acho que assim, a primeira coisa, essa pergunta é uma pergunta, começou a virar clássica já, Leandro. Tem uma outra que é assim, vocês não vendem tudo que se vende na CVS, no Walgreens, enfim, que vende tudo, enfim, são as duas que sempre aparecem. Essa aqui é muito boa, é mais moderna, essa tua. Primeira coisa, a gente tem que fazer uma digressão aqui, porque o mercado americano e brasileiro é bem diferente, né? Assim, o americano praticamente não tem SUS, tem o Medicare para uma parcela pequena da população, o resto todo mundo ou tem plano de saúde, cara, ou assim, quebrou o pé, vai consertar sozinho. É um negócio de maluco lá mesmo e tal. E você tem toda a crise dos opioides, tem muito problema lá, tá? Que aqui não tem. E o SUS é super importante aqui e lá a gente não tem esse paralelo. Então, esse aqui é um primeiro pedaço. Então, ali você tem, assim, as dores são mais profundas e os custos são muito maiores, tá? Então, é natural que isso se traciona mais rápido lá, tá? O outro ponto é que a regulação brasileira, ela é muito mais complexa, tá? A gente tem uma regulação praticamente cidade a cidade, tá? Então, assim, cara, operar farmácia no Brasil não é para amadores. A gente já teve vários movimentos, inclusive de fundos, que foram lá comprar várias farmácias achando que ia dar, e não deu, cara. Deu na água e a gente lá segue firme e forte, tá? Então, assim, dito isso, cara, a gente também não fica parado esperando, tá? Então, todo esse processo que eu falei aqui de digitalização, ele não ficou mirando o concorrente, tá? A gente não olhou o concorrente para fazer todo esse processo de digitalização. E eu falei da nossa evolução estratégica, só falei do primeiro pilar, que é o pilar da nova farmácia. Tem outros dois, marketplace de produtos de saúde e plataforma de saúde, que é um marketplace de health techs e prestador de serviço, que daí a gente fecha todo esse loop. Então, a gente sim pensa assim, a gente olha assim a Amazon como uma grande referência e a gente tem antecipado vários movimentos. Deixa eu dar um exemplo. A gente comprou a SafePill. A SafePill é uma PillPack brasileira. Então, a gente tem essa solução que existe da PillPack, que eu acho assim, incrível. Sim. A gente comprou a SafePill. Quando a gente estava fazendo due diligence e avaliando e negociando com eles, eu fiz um mystery shopper. Não era tão mystery porque eles, né, eram poucos clientes, enfim, eles ainda estão no processo de escalada. Obviamente que eles sabiam que era eu. Cliente oculto. Cliente oculto, mas peronomante. E inclusive... Você botou lá um óculos, um bigode e foi lá para ver. Inclusive, eu fiz um pedido super complexo, assim, porque eu estava fazendo um negócio de suplementação, enfim, e tal. E era muito manipulado. Então, era um negócio não trivial, assim, tudo sabe? Digital, para te mandarem tudo digital. Na sua casa. Então, eu fiz lá o pedido no online. Era complexo, então eu puxei o atendente pelo WhatsApp. O atendente, cara, foi falando comigo. Ainda não estava totalmente robotizado. Um pedaço sim, um pedaço não. Uhum. Mas, cara, fiz e tal. E, cara, chegou para mim o rolinho lá, tudo certinho. Você vai puxando. É muito legal, cara, porque é uma caixinha. E que ele já vem, assim, uma linguinha para fora. Você puxa...
cada envelopinho, ele é a data, o dia que você tem que tomar, a hora que você tem que tomar e separadinho. Então, Olha por que exemplo, legal. quando você vai fazer um tratamento mais complexo, né? Então, por exemplo, pacientes polimedicados, tem lá, sei lá, 3, 4 doenças, por exemplo. Cara, ele toma várias coisas, ele toma 8, 9 remédios. E assim, as pessoas se confundem ao tomar o remédio, sabe? Você tem uma barreira dele se tratar, dele pegar a prescrição, comprar o remédio, é a pior barreira de todos ele manter o tratamento. Essa é a pior barreira. Então, esse cliente, por exemplo, que é um cliente super dependente do tratamento, que é complexo e tudo mais, ele também pode errar. Então, por exemplo, se ele tem que tomar de manhã, o remédio tem um efeito. Se ele erra e toma tarde, é outro efeito. Sei lá, você não pode tomar tal remédio com suco de laranja. Tem várias coisinhas, entendeu? E ali ele já organiza de uma maneira que você sabe exatamente. Então, sei lá, 9 horas da manhã é isso aqui que eu tomo. Tem 2 ou 3 já separadinhos ali, você tira, pega, tudo mais. Nossa, toma. que prático. É meio-dia. Eu tomo vários por dia. Então. Eu tomo vários. Não tenho polidoenças, não sei como que você falou, multi... Né? Polimedicado. Mas eu tomo vários por dia. E só que eu tenho aquele estojo de avó. Sim. Sabe? Que tem sim. todos os dias da semana. E tem o Manhã, solzinho tarde, de manhã, tarde. Tem 4, porque 3 só não dava conta. Então é tipo de manhã, final da manhã, almoço, começo da tarde e à noite. E eu separo dessa forma pra me organizar, porque eu esqueço, no outro dia aí eu lembro. Tem não sei o que de pressão. Essa é a evolução. Então, por exemplo, se eu vou sair... Mas seria muito prático se viessem todos assim, uma linguetinha pra abrir com o horário. Em determinado momento do meu tratamento lá, eu tava tomando, cara, 4 a 5 vezes durante o dia, que é um pouco do teu caso. Então, assim, eu ia sair de manhã, eu tomava o de manhã e já destacava os próximos 3, colocava no bolso. Cara, e aí tem o softwarezinho que te lembra, te manda o push, né? Dá o alarmezinho. Da própria empresa tem exatamente, tudo isso. Então, assim, eu tô dando um exemplo, mas a gente comprou 11 startups nos últimos 2 anos e meio. Caramba. Todas elas para montar um ecossistema. Então, por exemplo, a gente tem hoje dentro do grupo a Labi, que é uma empresa de laboratório para fazer testes, enfim e tal, especialmente testes de baixo custo, e várias labis já estão sendo abertas do lado da farmácia. A gente tem a Manipulae, a gente comprou um braço de remédios manipulados, não tinha, tem. A gente foi comprando várias, a gente comprou a Cuco, que é uma super startup, super legal, que é de lembrança de tratamento. Então a gente foi montando um ecossistema. Teleatendimento tem também? Tem também, a gente tem todo o braço de serviço farmacêutico que já tem, teleinterconsulta, teleatendimento. Então assim, a gente foi montando, Legal. compramos uma empresa de prontuário, a gente comprou várias empresas. O que não tem pra gente desenvolver logo aqui, ver se a gente não é adquirido? Comunicação. Fazer um canal de conteúdo. Vocês não tem. Estamos Vocês pensando não têm essa a nossa qualidade. estrutura, sabe? tô aqui olhando só, tô paquerando. Daqui a pouco Vem a proposta. Vem a proposta. Não estamos Mas, à venda, assim, mas podemos estar, né? A gente tá... Todo mundo tem o seu preço. A gente tá justamente nessa, sabe, Leandro? Em vez da gente olhar pro lado concorrente, a gente tá olhando, poxa, cara, assim, é muito difícil da Amazon entrar aqui. Acho que a penetração muito digital é difícil, diferente. A Amazon já tem... Se você pegar o Prime na Amazon, é uma penetração de mais de 50% da população. Então, assim, eles já estão na casa das pessoas. Você estava me falando aqui um pouco da tua vivência com a Amazon. Então, assim, lá é muito profundo a dor do sistema de saúde e a penetração da Amazon. Então, assim, é tudo meio que para isso. Aqui, o negócio é bem mais complexo. Assim, a dor é menor e, ao mesmo tempo, a penetração digital é menor. Então, assim, independente disso, estamos nos preparando para dar a melhor solução para o cliente, independente da ameaça externa. Mas, sim, eles são caras que a gente olha e fala, poxa, em algum momento isso pode acontecer aqui. Então, vamos nos preparar antes. Ô, Vitor, você já trabalha com marketing há mais ou menos 2 décadas e meia. Se a gente considerar 9 anos de Atlas Schindler, 10 de Whirlpool, mais de 5 no grupo Raia Drogasil. E fui de agência, fui ilustrador, fui desenhista até. É mesmo? Essa parte eu não sabia. Essa parte artística. Mas você tem um longo histórico com essa visão de estratégia, marketing e boa parte do período também de digital. Sim. Quero ouvir um pouco de dica do Vitor. Para quem está assistindo a gente, tem uma marca, tem um negócio, é um empreendedor, uma empreendedora. Quais você acha que são as estratégias mais interessantes no digital para transformar clientes em fãs? Tem um ponto de custo de aquisição de cliente, tá? O tal do CAC. Ele é muito importante. Se você não estrutura a tua estratégia digital já pensando em ter um CAC otimizado, em algum momento isso vai virar uma armadilha para você. Fica insustentável, tá? Se você depende muito de pagar para o cliente vir, a cada vez que você vai vender, ele pagar para ele voltar para comprar, em algum momento o P&L não vai fechar. Eu acho que essa é a dor de
100% dos e-commerces puros, né? E essa é meio que uma solução dos varejos omnichannel, né? Porque, inclusive, a própria Alibaba, quando começa a abrir muita loja física, também é uma estratégia de reduzir o custo de aquisição de cliente. Então assim, como que você reduz o custo de aquisição de cliente? Você tem que ter uma comunidade. As pessoas têm que ter uma relação com você que não seja só transacional. Você tem que estar na cabeça deles. Então, a gente está passando agora para a economia da atenção, né? Então, a relação emocional com a marca é muito importante. Por isso, quando a gente fala de conteúdo, estratégia de geração de conteúdo e tudo mais, cara, é must have. Mas eu acho que tem, para mim, o grande futuro, tá na criação e manutenção de comunidades. Esse, para mim, é o grande futuro, tá? E quando você entende os movimentos que estão acontecendo em alguns mercados emergentes que predominantemente estão sendo liderados por jovens, tá? Então, vamos pegar aqui cripto, vamos pegar Web3, vamos pegar... Cara, assim, essa galera tá usando tecnologia de blockchain, tecnologia de tokenização e tal, de uma maneira que a construção de comunidade é muito nativa, é muito natural. Quando você pega a geração Z, se eu não me engano, a segunda marca, a primeira marca mais querida, mais aspiracional é o TikTok, e a segunda é Discord. Cara, pessoas da minha geração não sabem o que é Discord. Discord, cara, é uma rede social do jovem, que é montada para gestão de comunidade. É impressionante esse movimento, tá? Esse é um movimento relativamente novo, ele ainda não rompeu o chasm lá, né? Na curva de adoção de tecnologia. Você tem os early adopters, enfim, tal, daí você tem um abismo, né? Em algum momento, isso aqui vira ou não vira. Mas depois que passa, né, uns 15, 20% das pessoas adotaram, ele vira a tecnologia prioritária. Então, assim, comunidade é o futuro e tem tecnologias enablers que estão próximos a passar o chasm. E isso vai revolucionar o marketing de novo. E já que estamos absorvendo essas informações, eu aproveito essa pausa dramática para agradecer, Vitor Bertoncini. Obrigado, cara, por ter vindo. Papo sensacional. A gente poderia continuar aqui muito. Tem uma lista longa de perguntas, mas a gente guarda para uma versão 2.0 aqui, ou 4.0, se a gente quiser ficar alinhado com o ChatGPT, assim, nesse mood tecnológico. Cara, obrigado mesmo. Sensacional. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço e espero que o Sami agora leia o cupom dele, cara. E baixe o aplicativo, porque depois dessa aqui não tem mais propaganda. Se errar, eu vou te mandar assim, ó, não compro nada disso. Tem clientes que às vezes é melhor deixar, entendeu? Não dá pra conquistar 100% do mercado. É bom ter um desafio. Lifetime value vai ser questionável. Dá cupom maior pra mim que eu compro, fica tranquilo. Vou focar aqui, mas muito obrigado, tá? Muito obrigado, foi muito legal, muito bacana aqui, honrado de estar aqui com vocês. E sigam aí, porque é muito legal, muito bacana o que vocês estão fazendo. Parabéns, Obrigado, Vitor. Muito obrigado você que nos acompanhou aqui, ó, naquela câmera ali geral, Sami Boy, o seu tchauzinho. Valeu, pessoal, até o próximo Talk Invest News. Tchau.